Pois bem, meus amigos, é um prazer imensurável tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a abordagem do nosso amado, querido, desejado e venerado processo penal. Neste nosso 54º encontro, continuaremos a abordagem dos aspectos procedimentais dispostos na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, e começaremos também a abordagem dos aspectos procedimentais dispostos na Lei 9.613 de 98, a Lei de Lavagem de Dinheiro. Vamos lá. Meus amigos, no que tange ainda à Lei de Drogas, é necessário que façamos referência a algumas informações, além das já transmitidas no nosso último encontro. Primeira informação, meus amigos, é necessário que vocês lembrem do conteúdo do artigo 28 da Lei de Drogas. E, caso não lembrem do conteúdo deste artigo, remeto os senhores à nossa aula de Leis Penais Especiais, onde eu tratei especificamente do artigo 28. Está aí na tela. Meus amigos, ademais, após lembrarmos do conteúdo do artigo 28, é necessário que vocês tenham em mente o seguinte. O artigo 28, que fala do porte de drogas para uso próprio, portanto, a conduta, entre aspas, do usuário, entre aspas, porque na aula que eu falo do artigo 28, eu expliquei para vocês a questão dos verbos núcleos do tipo e da configuração ou não do crime do artigo 28. Apesar disso, é necessário que vocês lembrem o seguinte: o artigo 28 faz previsão a 3 modalidades de pena. E nenhuma destas modalidades de pena é privativa de liberdade. Portanto, a conduta disposta no artigo 28 da Lei de Drogas é considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo. E, em virtude desta natureza de infração penal de menor potencial ofensivo, o julgamento do crime disposto no artigo 28 se dará em conformidade com o procedimento do GCRIM, em conformidade com o procedimento da Lei 9.099 de 95. A corroborar esta informação, nós temos o artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas. O artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas diz: o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes dispostos entre os artigos 33 e 37, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099 de 95, a qual dispõe sobre os juizados especiais criminais. Então, artigo 28, meu amigo, artigo 28, minha amiga, da Lei de Drogas, procedimento do GCRIM, não esqueçam. Ademais, transposta a fase relativa ao artigo 28, é necessário, meus amigos, que façamos também referência ao procedimento comum para o julgamento do crime de tráfico e correlacionados. Portanto, dos crimes dispostos após o artigo 33 da Lei de Drogas. Meus amigos, uma simples leitura ao número da lei nos evidencia uma primeira informação, qual seja, a lei é de 2006. É uma lei especial do ano de 2006. Em 2006, portanto, surgiu a Lei de Drogas. Nós já estudamos isso, e eu só vou lembrá-los dessa informação. Em 2008 e 2009, o nosso Código de Processo Penal sofreu uma série de alterações pontuais. E uma dessas alterações diz respeito ao procedimento. Todos os senhores sabem que
A audiência de instrução, debates e julgamento, os encontros anteriores, tem uma forma pré-estabelecida no Código de Processo Penal. Então, num primeiro momento, é ouvido o ofendido, depois são ouvidas as testemunhas, depois são feitas acariações, oitiva dos peritos, dos assistentes técnicos e, por último, é realizado o interrogatório do réu. E eu já mencionei a vocês, o interrogatório do réu será o último ato da audiência, por óbvio, antes dos debates entre as partes, por quê? Em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Isso desde 2008 no Código de Processo Penal. Até 2008, o interrogatório era o primeiro ato e depois eram realizados todos os outros. A contar de 2008, o interrogatório é o último ato em respeito às garantias expressamente dispostas no artigo 5º, quais sejam contraditório e ampla defesa. Meus amigos, a par desta previsão do Código de Processo Penal, nós temos um problema. Por quê? A Lei de Drogas, lei esta de 2006, portanto anterior à alteração do Código de Processo Penal, diz que o primeiro ato a ser realizado em audiência será a oitiva, aliás, o interrogatório do acusado. Então percebam o problema que nós temos. Nós temos uma lei especial dizendo que o interrogatório é o primeiro ato e nós temos uma lei geral posterior dizendo que o interrogatório é o último ato. Nós temos dois procedimentos dispostos em lei. Um em lei especial anterior e outro em lei geral posterior. Diante dessa situação, nós temos dois posicionamentos plausíveis. O primeiro deles dizendo o seguinte: a lei de drogas, mesmo sendo uma lei anterior, é lei especial, portanto deve prevalecer. E nós temos um segundo entendimento dizendo o seguinte: o Código de Processo Penal é norma geral, contudo, é norma geral posterior e, por essa razão, vai prevalecer em relação ao disposto na lei de drogas. Esse segundo entendimento tem um plus. E qual é o plus? Esse segundo entendimento está em conformidade com as disposições constitucionais dispostas no artigo 5º e também com tratados dos quais o Brasil é signatário. Existem tratados falando expressamente do contraditório e da ampla defesa, como exemplo o Pacto de San José da Costa Rica. Em virtude destas circunstâncias, meus amigos, nós temos esses dois posicionamentos. Eu, pessoalmente, acho o segundo posicionamento mais coerente. Por quê? É um posicionamento mais garantista. Eu, no lugar dos senhores, se fosse inquirido sobre esta possibilidade no exame de ordem, faria opção pelo segundo posicionamento, desde que fundamentado, em virtude do caráter garantista, portanto, mais compatível com o exercício da advocacia. Segundo posicionamento. Mas é necessário que se frise o seguinte: numa segunda fase, eu tenho certeza que você, amigo, você, amiga, estarão na próxima segunda fase de exame de ordem. Porque vocês são nossos alunos aqui, tem aulas com excelentes professoras e professores, com exceção a mim, brincadeira, são todos ótimos professores, então vocês, somada essa capacidade desses professores com a capacidade de cada um de vocês, a segunda fase é uma certeza. E este tipo de pergunta só pode ser feita na segunda fase. Na primeira fase, na fase objetiva, por óbvio, não haverá este questionamento. Se lhes for perguntado sobre o procedimento da lei de drogas, aí vocês façam, na primeira fase, vocês façam a opção pelo primeiro posicionamento, que é o posicionamento disposto em lei. Na primeira fase, comumente, o examinador exige conhecimento sobre as disposições legais. E a lei de drogas diz que o interrogatório será o primeiro ato. Então, se lhes for perguntado, segundo a lei de drogas, interrogatório é o primeiro ato. Se lhes for perguntado, segundo o Código de Processo Penal, interrogatório é o último ato antes dos debates. Tudo bem, meus amigos?
uma abordagem dos aspectos procedimentais relativos à lei de drogas. Meus amigos, ainda falando da lei de drogas, eu faço remissão também ao artigo 57, que diz: na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do MP e ao defensor do acusado para sustentação oral pelo prazo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Eis o artigo que fundamenta tudo isso que eu disse a vocês até agora. E outra informação que eu também devo mencionar a vocês, meus amigos, diz respeito à resposta do acusado. E por quê? Todos os senhores lembram, nós já falamos sobre isso neste nosso curso, do artigo 396-A do Código de Processo Penal, que fala da resposta à acusação a ser ofertada no prazo de 10 dias, contados da notificação do acusado. 396-A do Código de Processo Penal, resposta à acusação. O artigo 55 da Lei de Drogas diz: oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então, no que tange ao conteúdo do artigo 55 da Lei de Drogas, é necessário que os senhores atentem ao seguinte: esta defesa prévia, esta modalidade de defesa será ofertada, será oferecida antes do recebimento da denúncia. Atentem ao conteúdo do artigo 55. Lá está escrito: oferecida a denúncia. Então o MP ofereceu a denúncia. Antes que o juiz a receba, antes do recebimento formal da denúncia, o juiz vai notificar o acusado para que este apresente defesa prévia em 10 dias. Após a análise dessa defesa prévia, o juiz receberá ou não a denúncia. E após o recebimento da denúncia, haverá notificação para o oferecimento da resposta à acusação em conformidade ao 396-A. Então, segundo o artigo 55 da Lei de Drogas, nós temos uma previsão específica anterior ao recebimento da denúncia. Ela é anterior ao recebimento da denúncia. E outra informação relativa à defesa na Lei de Drogas, artigo 55, parágrafo 1º. Na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 5 testemunhas. Então, nesta defesa anterior ao recebimento da denúncia e posterior ao oferecimento da denúncia, poderão ser utilizados todos os meios de defesa em direito admitidos. Portanto, defesa processual e também defesa relativa ao mérito. Defesa preliminar relativa aos aspectos processuais e defesa prévia relativa aos aspectos procedimentais. Meus amigos, gostaria que vocês atentassem também aos parágrafos 3º, 4º, 5º e 5º do artigo 50 e ao artigo 50-A da Lei de Drogas, que dizem respeito à realização do laudo de constatação e as amostras das drogas apreendidas. São alterações feitas em 2014. São alterações relativamente recentes. E, em virtude do fato de serem novidade, podem ser objeto de arguição pelo examinador. Então você, meu amigo, você, minha amiga, perderão alguns minutinhos agora, e ganharão lá na frente, fazendo a leitura do 50 e do 50A.
aspectos relativos ao laudo de constatação, a manutenção de determinadas amostras das drogas para comprovação da materialidade do crime e a destruição do restante. 50, parágrafo 3º, 4º e 5º e 50A. Meus amigos, valeu! No próximo encontro começaremos a análise dos aspectos relativos à lei de lavagem de dinheiro. Abração!